Após os caras me chamam. Hoje estamos aqui na bancada com o professor Josivan e o professor Eduardo, e hoje vamos tratar de um assunto de tema oriental, que é, na verdade, um dos problemas que tem circulado na mídia internacional. E a gente, como tem o nosso podcast, e ele também é bem abrangente, é bem generalista, a gente não tematiza apenas uma questão nacional ou também municipal, mas também de uma forma mais abrangente, que é a questão internacional. Nesse caso, do outro lado do mundo, no Oriente Médio, onde tudo começou, toda a civilização da história da humanidade começou exatamente no Oriente Médio. E, por sua vez, a violência ela tem acompanhado a humanidade. E parece que agora, de fato, ela foi solta no Oriente Médio, e nesse momento, algumas questões bem problemáticas em relação a Israel e Hamas, que estão em um conflito. E, para quem não sabe, Israel, né, é um país novo, que tem uma democracia e é o país mais democrático, ou o único país democrático, singularmente, do Oriente Médio. E ele tem, na verdade, uma boa relação com o Oriente. E países como os Estados Unidos, alguns países também na Europa e outros países que estão em associação e apoio diplomático, apoio formal, apoio de uma forma mais precisa em relação à atuação de Israel em uma autodefesa, quando parte do pressuposto do ataque que aconteceu em sábado, no Shabat, Yom Shabat, que é um dia sagrado do povo judeu. E, infelizmente, o Estado de Israel foi afetado dramaticamente pelo ataque do Hamas, que é um grupo militar terrorista que atua na faixa de Gaza e que tem um controle total, predominantemente na faixa de Gaza, que faz fronteira com Israel. Partindo da premissa do que tem acontecido exatamente em Israel, já faz 3 dias de guerra hoje, e nós iremos dar início e também trazer aqui um ponto de início, um ponto de partida sócio-histórico. E para isso aqui o nosso professor Van Lins vai dar uma parcela à iniciativa da questão da raiz histórica da guerra entre Hamas, que não é especificamente uma guerra israelo-palestina, não é uma guerra de um movimento, de um grupo terrorista especificamente denominado de Hamas. Grupo também que tem como conceito entusiastas, zelador, e que são defensores de uma causa que, apesar de ter uma explicação bem complexa para a cidade, de uma forma bem mais nítida, mais clara, no entanto, a gente vai tentar aqui dar uma certa claridade a uma situação bem complicada no cenário do Oriente Médio, em especial em Israel. O professor Van Lins vai começar dando uma introdução a esse tema e falando da origem, das raízes, da existência desses dois povos. Olá, boa noite, tudo bem? Edinaldo, é o seguinte, a gente falamos, como está no contexto geral aí da mídia, falando sempre que Gaza agora entrou em guerra com Israel, quando na verdade a gente não pode nem classificar como uma guerra. Guerra Rússia com a Ucrânia, ali é uma guerra. E por que não podemos fazer isso? Porque é um grupo de pessoas que estão ali naquela faixa e com interesse próprio, não é interesse da nação deles lá, é outro objetivo justamente igual o PCC daqui do Brasil. Mas voltando ao histórico daqueles povos ali, aqueles povos, Israel e a Palestina, a gente sabe muito bem que são descendentes de Abraão. Abraão, ele casou com Sara e na Bíblia diz que tem uma promessa, houve uma promessa feita a ele, que ele aguardasse que iria vir o cumprimento da promessa de um filho, e fizeram um arrumadinho, a Sara lá com uma escrava dela, H, fez um arrumadinho lá, não quis esperar em Deus e daí está esse problema até hoje, né? E o que foi que aconteceu? Aí ele teve um caso com a H, serva de Sara, e nasceu um filho chamado Ismael. Ele não esperou a promessa. Depois, Deus cumpriu a promessa e aí nasceu um outro filho, já de Sara, que é justamente o Isaac. E dessa descendência aí é que surgiu esses povos que estão em conflito até hoje. Esse conflito já começou lá, naquele período. E está se alastrando pela terra até hoje. A gente não sabe o fim, em que vai ter, em que vai dar, até onde vai sair. Mas trazendo para os dias atuais, hoje, nós percebemos que existe um meio de comunicação em nosso país, não quero nem citar o nome deles aí, que constantemente eles afirmam que é uma guerra e que eles não chamam aquele grupo de terrorismo.
um grupo terrorista. Eu não sei o porquê. Você viu agora no Brasil, no dia 8 de janeiro, ninguém pode esquecer isso, que senhoras, uma senhora velhinha já, eu acho que uns quase 70 anos, com a Bíblia, crianças, um monte de crianças, pessoas idosas, sem condições nenhuma de fazer um ataque terrorista, e foi considerado pela mídia brasileira que até hoje eles falam que são terroristas, que invadiram aí alguns palácios aí em Brasília e são considerados como terroristas. Aí eu assistindo a mídia hoje, eles não dizem que aquele grupo lá é um grupo terrorista. Essa é a estratégia que Lenin dizia assim: chame-os do que você é e acuse-o do que você faz. Justamente, aí eu fiquei até de boca aberta, eu digo, como é que um grupo desse sequestra a pessoa, mata pessoas inocentes, toca o terror, não só lá em Israel, esse terror está lastrando no mundo inteiro, porque quando se fala em guerra, o que é que a guerra traz de benefício para a humanidade? Não traz nenhum benefício. Traz benefício para quem está financiando ela. Agora quem está financiando tem os seus benefícios. Mas a guerra, na verdade, vai trazer morte, horror, traz o pior do homem, depressão, né? Para as pessoas que convivem ali com a guerra. Você vê, tem país aí mesmo, lá naquela região lá, que as crianças, às vezes, corta o braço, perna, perde pai, mãe. Então é só desespero. Então não tem bondade para ninguém. É um contexto de terror. Já está dizendo terrorista. E duas das coisas assim que podemos dizer com relação à falta como é que eu posso dizer, de propriedade que o Ocidente fala e que as mídias do Ocidente falam com relação ao Oriente, professor Edinaldo, professor Van, e boa noite e olá a todos que estão nos assistindo, é também dois casos. O primeiro é que a mídia, tradicionalmente a mídia brasileira, e na sua maioria, eu diria 90%, ela é socialista e o pessoal socialista tem uma tendência de proximidade com o pessoal aí do terrorismo. E um segundo caso é o seguinte: as motivações orientais, elas não são necessariamente iguais às orientações ocidentais. Ora, no Ocidente, muitos dos movimentos que se tem, das motivações que se tem, são a base de ideologias, ou a favor dela, ou contra ela. A maioria dos movimentos que tem poder, ou que tem um certo peso no Ocidente, hoje, é baseado na ideologia, ou contra ela, ou combatendo a própria ideologia. Se você for olhar no lado oriental do mundo, não é exatamente bem assim. Eles são baseados em crenças. O que temos por ideologia, que seria um mundo ideal com certas, vamos dizer assim, perspectivas de pessoas e pensamentos e ações ideais. Eles têm certas crenças um pouco mais moralistas e religiosas. E essas crenças específicas é que regem sua moral, regem o seu ideal, regem o seu futuro e traçam a sua perspectiva. Por exemplo, Eduardo, dê isso palpavelmente, fale palpavelmente com relação a isso. Por exemplo, Israel, as crenças que Israel tem foram que eles chamam de o Criador, o Eterno, deram uma terra e ele deve administrar essa terra. Esse é a crença deles. A crença que move um judeu é relativamente isso. E com relação aos palestinos, a crença também é, de certa forma, especialmente daquela terra, mas também, inclusive eles falam no Alcorão e na carta que tem no Hamas, e que também faz algumas pontes com o Alcorão, que é a limpeza na terra. E essa limpeza, todo ser limpo, segundo ele, é todo muçulmano que tem sua, vamos dizer assim, sua limpeza dada por Alá, que Alá o limpa. Então todo ser que é dado a Alá, ele é limpo e ele deve purificar a terra. E o que torna a terra impura são as pessoas que não professam Alá, e são as pessoas que não se aproximam, que não se entregam a Alá. E dentro dessa perspectiva, também esses radicais terroristas aí, eles pregam uma coisa chamada jihad, que é vamos dizer assim, uma guerra santa, que é a erradicação de um certo grupo
para que tenha um fim do muçulmano prevalecer, de uma crença ideal ser implantada, ser instalada e que grupos rivais ou que crenças específicas rivais sejam limpadas, devastadas. O Estado de Israel estava costurando algumas alianças e diplomaticamente estava até se saindo muito bem, obtendo algum sucesso em relação Com o à príncipe da diplomacia. Arábia até, né? E, inclusive, também tem outra questão para os palestinos, é que a guerra do Hamas, que o Hamas não representa, na verdade, o povo palestino, na verdade, ele representa alguns interesses do movimento de resistência. Ou seja, internamente tem alguns interesses que ele representa e não tem a mínima para os danos de retaliação que pode vir ao seu povo, especificamente aos gazitas. Partindo da ideia de que essa luta de resistência advinda do Hamas, que é esse movimento financiado pelo Irã especificamente, ele tem como objetivo o quê? Primeiro é essa ideia de não convivência ou intolerância em relação à existência do Estado moderno de Israel. E essa intolerância se dá pela incapacidade dele conviver com Israel, como se Israel fosse, na verdade, o obstáculo da existência e da a parte harmoniosa que eles poderiam conviver. Israel muito bem pode sim conviver sem problema nenhum com qualquer país que tenha até certas divergências com ele. Inclusive, por exemplo, a maior parte dos países árabes tem várias divergências políticas com Israel. Não existe nenhum tipo de harmonização que haja entre eles, e as que existem por questões diplomáticas, questões políticas, questões comerciais, questões econômicas. E a sobrevivência de Israel depende também da sua autopotência, ou seja, a supremacia potencial militar de Israel, a infraestrutura do Estado de Israel é exatamente a chance que dá da sobrevivência de Israel. Porque Israel é um povo que são pacíficos, sim. É um povo que ele não age para destruir ou gerar dano a absolutamente nenhum povo vizinho seu. Do contrário, ele pode apenas reagir em questões de autodefesa e autossobrevivência. É o que está acontecendo exatamente agora com o Hamas. Inclusive, tudo isso que você falou pode ser aplicado naquela faixa de Gaza, com pessoas, com palestinos ali vivendo, com pessoas até muçulmanas que têm os seus trabalhos do outro lado, do lado de Israel, e que tem a sua ocupação também do lado de Israel, e que todo esse pessoal da faixa de Gaza ali, independente de quem seja, é auxiliado por Israel. Quer dizer, não é auxiliado pelo Hamas, não é auxiliado por nenhuma lá dos países da Liga Árabe, não é financiado por nenhum do dinheiro do petróleo lá, dos governos que têm petróleo, que são árabes. Não, todas essas pessoas, inclusive da faixa de Gaza, são auxiliados pelo Estado de Israel, como você falou. Poderia se entender dessa forma, que eles estão lutando por uma independência? Não, claro que não. Eles não. Eu vejo assim que talvez, porque a gente sabemos que Israel, os pais, os antepassados, não era bem assim como é hoje, né? Hoje parece que eles se dão bem mais com a questão da paz. Não, se a gente for voltar à história de Israel... Se os adversários quiserem estar bem com eles ficam. Sim. Se não, infelizmente, ele tem que partir para a ação, até para uma questão de sobrevivência, assim como os antepassados. Isso, justamente. Só que antigamente não era diferente. Tinha um pouco de diferença por briga de terras. A guerra tinha essas fundamentações. Questão querendo de terra, hoje... questão de riqueza, questão de frutos. E se a gente for olhar hoje, existe um segundo, terceiro, até quarto desinteresse numa guerra. Se é que podemos considerar isso como uma guerra. Por exemplo, se você for olhar hoje, Israel, ele tem totalmente uma defesa e ele é pró a existência do status quo que o Estado palestino possa ter. Ele não é diferente disso. Por exemplo, em 1993 vai fazer 30 anos que houve o Acordo de Oslo, que foi assinado lá a mediação do Washington. E nessa mediação, houve, na verdade, os acordos estabelecidos e Israel aceita, sim, a existência do Estado palestino. Só que o problema não é a aceitação do Estado palestino, é a rejeição do Estado palestino reconhecer a existência do Estado de Israel e tolerar a sobrevivência de ambos no mesmo campo. Porque Israel sim tolera a existência deles, mas eles não toleram a existência de Israel. Então o status quo, que tem um Estado e a legitimidade do Estado de Israel sim, é algo que para Israel ele não tem problema em reconhecer um oposto. O problema é que existem movimentos, ou seja, 80% dessa própria população, que é uma densidade populacional, mais de 2,3 milhões de habitantes existe dentro da faixa de Gaza.
2 milhões. E esses 2 milhões recebem suprimentos, recebem água, recebem energia. Inclusive, houve até um bloqueio de água, um bloqueio marítimo, terreno e ar, para a entrada de suprimento para Gaza, por parte de Israel. E Israel, na verdade, sempre estava com a mão aberta para as condições de sobrevivência dos gazitas. O problema todo é o movimento, não o apoio populacional dos palestinianos dentro de Gaza em relação ao movimento. Até então, dá a entender que vive em paz o palestino com Israel. Agora, esse grupo, esse grupo que habita ali, que tem essa divergência. Exatamente, é um movimento de resistência específico que domina politicamente a faixa de Gaza, que não quer absolutamente acordo nenhum com Israel. E a marcha dele em obediência ao movimento ideológico. Que são chamados pela mídia tradicional de combatentes. Combatentes do quê? Combatendo o quê? O que é que eles estão combatendo? A paz? Do contrário, né? Ele está combatendo a paz de Israel atribuída a eles. Só que assim, a convivência que ele tem. Eu vou citar um ponto e depois eu gostaria muito que ouvir os senhores, que é o seguinte, me parece também que Israel foi muito ingênuo, porque Israel estava dando alguns suprimentos para o pessoal da faixa de Gaza, e houve até um momento que Israel pensou que o Hamas poderia até amenizar as ações contra o próprio Estado de Israel. E aí, como é que você baixa a guarda para quem quer te assassinar? Mas veja só, Eduardo, tu assim, acha... um ponto eu acredito assim, esse grupo do Hamas, eu acho que ele percebe isso em Israel. Israel não é que ele não tenha capacidade, não é que Israel não tenha a capacidade de atacar justamente a Palestina e destruir tudo. Eu acho ele até bonzinho demais. Não, eu acredito que esse grupo aí sabe justamente que Israel não irá fazer isso com o povo de Gaza. E por esse motivo é que eles estão reagindo contra Israel. Tá entendendo? Eu vejo dessa forma. Me corrija se estou errado. O movimento aí, o grupo Hamas, começou esses ataques mais intensos agora no último dia da festa de Sukkot. Da festa do tabernáculo. Isso é um fundo histórico, né? Sempre existe essa iminência de eclosão de guerra contra Israel. Por exemplo, Israel sempre foi vítima de ataques, principalmente em períodos festivos, ou quando ele está saindo do período festivo. E esse que aconteceu recentemente, que na verdade já tem sido definido como guerra assimétrica, porque o que é uma guerra assimétrica? A guerra assimétrica é quando você tem forças armadas regulares, no caso de Israel, e quando as forças regulares, ela luta com outras forças regulares de outro país, é chamada de guerra assimétrica. A guerra assimétrica, que é o que tem circulado aí na mídia, é exatamente um tipo de guerra que ela tem como característica própria você definir um grupo que ele está em desvantagem em relação a uma forças armadas regular. Nessa questão, o FDI, a Forças Armadas do Estado de Israel. Isso aí parece até mesmo um tipo de vitimismo por parte do movimento. Por exemplo, Israel tem uma potência capaz de destruir, literalmente, Gaza. Claro. Mas Israel não vai destruir completamente Gaza. Provavelmente ele não vai destruir isso. E se ele chegasse a contra-atacar essa devastação dessa magnitude destrutiva, altamente destrutiva em Gaza, isso aí não lhe falta poder nem recurso para isso. No entanto, existe até uma parte da misericórdia e da bondade de Israel em relação ao que está acontecendo. Justamente. Por exemplo, em um contra-ataque, uma retaliação, Israel fez o quê? Israel se pronunciou oficialmente, o próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele fez um anúncio pedindo para que os gazitas eles saíssem da cidade, saíssem de Gaza. Por quê? Porque, infelizmente, pelo alcance da situação, isso não pode parar. Por quê? O Hamas, esse grupo, ele faz o quê? Ele se esconde exatamente e se isola em setores públicos da sociedade. Sim. Por exemplo, em escola, em hospitais, em outros departamentos da sociedade, prédios públicos, ele faz o quê? Ele pega e se esconde e isola grandes quantidades de armamento. Então isso, na verdade, é se esconder por trás de um povo que se torna vulnerável a um contra-ataque. Isso quer dizer que o Hamas não tem nenhum tipo de sentimento como Israel tem sentimento pelo seu povo. Israel, nesse caso, não representa Israel, os palestinos. Não sentimento só pelo povo de Israel. Aí a gente vai contar o fratricídio, os homicídios, vai contar o antissemitismo, o antisionismo por parte do Hamas.
Então, ou seja, genericamente, todos os atos do Hamas são criminosos e hediondos. Até onde tem chegado, toda a forma que desencadeou até agora é somente em forma de crimes. Crimes exatamente sem um tipo de justificação para que possa haver uma adesão, por exemplo, dos grandes países que já o definiu conceituadamente que eles são um grupo terrorista. Agora, voltando aqui para o cenário brasileiro, o presidente Lula e o movimento petista, o movimento da esquerda brasileira, ele sim tem uma certa simpatia pelo movimento palestino. Eu queria que o Josivan... Claro, é um partido da destruição, claro, né? Se está havendo uma destruição, se está havendo morte, justamente, é característica um do outro. Porque, veja só, digamos que se por acaso no Brasil quisesse levantar assim, um grupo desse tipo, que eu acho que não tem, né? Não tem no Brasil um grupo armado dessa forma, que tenha seus interesses próprios e que pode se esconder atrás de algumas pessoas que não tem nada a ver com a questão. A gente sabemos que tem justamente no Brasil esse tipo de coisa. Se isso vier a acontecer, acontece da mesma forma que está acontecendo lá. E é um grupo que ele pode entrar de encontro com qualquer outro país que já está bem enraizado aqui no Brasil. Ele é capaz de qualquer outra coisa, entendeu? E tem apoio das elites brasileiras. É o caso de lá, aquele grupo lá tem apoio da elite brasileira, porque é justamente os meus pensamentos, meus ideais. É matança de pessoas. Aí é justamente quando eu chego e começo novamente a falar daquela questão da redução populacional. Então, nesse caso, o Hamas, ele, voltando aqui para... Antes de você falar alguma coisa, a gente vê que esse grupo estava praticamente apagado na mídia. Quase ninguém falava mais nele. Então ele tem que se acender. Ele tem que aparecer. Até internamente em Gaza, ele estava praticamente inatuante. Inclusive, houve questionamento dizendo que alguns dos líderes dele estavam vivendo uma vida de luxo. Entendeu? Então eles parecem que foram provocados por essa crítica feita pela Cisjordânia, que já tem outro grupo divergente, que é o FAT. Ou patrocinado. Ou seja, então, mas isso aí era uma coisa bem aparente. Enquanto Israel estava, de certo modo, entendendo que ele estava cada vez mais se desestimulando de formular e planejar um ajuste de ataque, ele estava, de fato, planejando um ataque. Sim. E isso eclodia exatamente em sábado. Mais uma questão. O grupo extremista do fundamentalismo islâmico, com raiz do Hamas, que ele expressa um antisionismo, ou seja, um anti-existência ao Estado de Israel. Uma luta contra o Estado de Israel. Isso você vê que vai além da própria religião. E esse grupo não representa especificamente o povo. Por quê? Porque esse grupo antisionista, que tem um ódio grupal, isso é um ódio grupal da parte deles, ele tem como ponto principal a destruição do Estado de Israel. Ou seja, se a destruição é a existência do Estado de Israel, isso quer dizer que ele está além das perspectivas da questão religiosa, que ele tanto diz lá, porque ele diz que serve a Alá, e serve o Islã. E o Islã quer dizer submissão. Então, se Islã, ela também vem de uma raiz, de uma palavra árabe, que ela também quer dizer assim, em um tipo de associação com o Shalom. Islã, na sua raiz, realmente ela tem um sentido de paz. Então, ele tem, originalmente, sim, um sentido de paz. É por isso que também precisa distinguir que a religião islâmica não tem nada a ver, ela não tem nenhum tipo de conveniência em relação a esse tipo de guerra. O que acontece? É um reajuste ao movimento político que tem como pretensão guerras, que são guerras não justificadas pela religião, mas são distorcidas em nome dela. Então essa problemática, ela cada vez mais se desencadeia e dá-se a entender que a religião monoteísta islã é um ponto de partida para esse fim. Agora outra coisa. Inclusive, devemos muito à cultura ocidental. Foi esse resgate do Avicena, o Averroes, fizeram até um resgate da cultura. E inclusive, no Ocidente temos Aristóteles e temos algumas obras ainda, por consequência também do povo árabe. Só para um exercício mental. Todo país tem a sua receita, né? Aí eu pergunto, Gaza tem a sua receita? Não, é um país, não, é uma faixa de extrema pobreza. É uma faixa. Aí, veja só, onde é que esse grupo consegue arranjar dinheiro para comprar armamento? O Irã financia. Tanque, tá entendendo? Então, veja só, às vezes, é como a gente fazer uma correlação com uma rinha, uma briga de galo. O galo tá ali brigando para se acabar, mas ele mesmo não sabe por que tá brigando.
Eles, na verdade, se é que eles soubessem porque está brigando, era para defender alguns territórios seus, algum interesse seu. Mas alguém está patrocinando aquilo ali. Esse é o motivo. Então o inimigo, Israel sabe que o inimigo dele não é literalmente Gaza. Entendeu? Uhum. Então por esse motivo é que Israel não vai atacar Gaza. Se Israel pudesse acabar com esse grupo do Hamas, ele ia tentar. Porque não é de agora que esse grupo existe. Inclusive, uma das coisas que mais dificulta Israel de exterminar, e vamos dizer assim, acabar ao menos com uma boa parte do pessoal do Hamas, é isso que, inclusive, que o professor Edinaldo já deixou claro aqui. Eles se escondem entre os civis. Todo o movimento dele é junto com civis. Ou seja, tanto para você desmantelá-lo ou desmantelar o movimento é um pouco mais complicado, quanto para você achar, quanto para você, vamos dizer assim, dar cabo de cada um dos soldados, de cada um dos revoltosos, é um pouco mais complicado, porque você vai ter que entrar em ação direta contra a própria população ali da faixa de Gaza. Justamente. Então, para Israel, é o dobro mais difícil. Porque você tem que combater aquele mal, mas você tem que combater o mal sem que aquele mal, o seu combate, caia também na sua própria população e na população que também está carente ali. Porque aquela população da faixa de Gaza pobre. É extremamente carente e inocente com relação a isso. E ela, além de ser pobre, ela não apoia o grupo. Diz que em torno de 80% da população não apoia a existência do grupo nem a representatividade dele. Por quê? Porque são cidadãos comuns, pessoas boas e honestas que querem viver a sua vida em paz e ter paz. A questão é que a problematização vem exatamente da reação desses grupos, que se articula em prol de um tipo de guerra, de uma guerra invencível. Até porque não tem portes capazes de suportar uma guerra direta, como é chamada uma guerra simétrica. É um movimento que não tem nem capacidade de uma guerra simétrica. Ou seja, quando há uma ação do Estado de Israel, eles definem como guerra simétrica. Por causa do quê? Da impotência e da incapacidade de lutar frente a frente com um país que tem de fato um poderio, como fosse o Egito. Fosse uma guerra contra o Egito, seria uma guerra simétrica. Fosse uma guerra contra o Irã, seria uma guerra simétrica. Mas uma guerra contra um movimento minúsculo, não tem como acontecer que seja uma guerra simétrica. É uma guerra simétrica. E eu ainda diria que ainda que fosse uma guerra contra o Egito e contra, vamos dizer assim, o pessoal ali circunvizinho a Israel, Israel teria muita vantagem. Porque ele tem um histórico de vencedor já, né? Até porque na Guerra dos 6 Dias tinha tudo para que acabasse com Israel. Então, e ainda assim Israel resolveu absolutamente tudo, aquela guerra com todo mundo dos seus vizinhos, inclusive anexando mais território em 6 dias. Então, voltando para o nosso Brasil, aquela guerra que está lá da Rússia com a Ucrânia, que o nosso presidente disse que acabava com aquela guerra ali com um copinho de cerveja, tomando uma cerveja, aquela lá ele não conseguiu não, mas essa daí talvez ele consiga acabar com uma garrafa de pinga de pitu, né? Esse cenário geopolítico é um cenário assim aparentemente fácil, mas ele é muito mais complicado do que se parece, né? Às vezes esses piadistas políticos, né? Às vezes chega a dizer esse tipo de frase, esse tipo de comportamento, mas na verdade ele não resolve nem as situações problemáticas internas do país dele, ou seja, ele não consegue conter às vezes nem os seus opositores de um congresso. E a única forma de fazer isso é usando a hostilidade propriamente da lei para prender os caras. Ou seja, a incapacidade de fazer uma coisa minúscula, que não tem guerra nem atritos aqui, imagina resolver situações de caótica fora do Brasil. Em relação também agora à questão, Eduardo, por exemplo, vai desencadear essa guerra, a gente não sabe exatamente quando isso vai acabar. Sim. Isso é uma questão imprecisa, ninguém sabe quantos acordos farão, como negociarão. No entanto, tem uma pergunta a fazer. Partindo do princípio do fim da guerra e essa pós-guerra, que uma hora ou outra isso vai ter que ser finalizado. Não tem como haver uma guerra constantemente sem interminável. Uma hora ela vai terminar. Mas quando isso terminar em desvantagens, Israel infelizmente está em uma situação também de grande desvantagem por causa da quantidade de pessoas sequestradas. Cidadãos, soldados, senhoras, idosos, crianças. Em relação a esse tipo de sequestro, vocês acham que como vai se desencadear e desenrolar isso a partir do final da guerra? Em relação a uma grande desvantagem para Israel, por quê? Porque esses sequestrados estão como cativo em Gaza. Sim, olha, haverá uma grande desvantagem também com relação ao pessoal de Israel, por conta do seguinte: primeiro, a proporção de pessoas presas de um lado e de outro é extremamente desproporcional. Por quê? De um lado você tem terroristas da pior classe da humanidade, estão presos. Do outro lado você tem civis comuns.
que foram presos ou que participaram do sequestro aí desse grupo terrorista. E aí você pega um inocente, vamos dizer assim, um inocente do lado de Israel ou algum palestino, que provavelmente será trocado por terroristas. Ou seja, de todos os jeitos, além da guerra, além dos mortos da guerra, Israel levará desvantagem também. Por quê? Porque futuramente, havendo agora prisioneiros e havendo pessoas sequestradas, o Hamas sequestrando alguns inocentes e pedindo com que os seus sejam liberados, vai ser a troca de um lobo por uma ovelha, ou vários lobos por uma ovelha. Até a troca em si é desproporcional. E Israel, inevitavelmente, futuramente, além de estar levando desvantagem agora, inevitavelmente levará desvantagem. Por quê? Porque sempre os inocentes, por hora agora, os inocentes estão morrendo. E no futuro, provavelmente com algum sequestro do Irã, inclusive temos históricos disso aí, exatamente desses exemplos, pessoas inocentes serão sequestradas, provavelmente, e terão que tirar terroristas e assassinos e homicidas da cadeia para libertar um inocente, para ter que uma ovelha sair de um cárcere. Existe também a questão teórica da conspiração, né? Que de repente seja justamente esse o objetivo de cada um dos países, ou da faixa com o país. Porque a gente vemos aí na história dos reis, aliás dos juízes, na época dos juízes, que houve um crime bárbaro que fizeram com uma mulher, uma concubina de um rapaz, e eu sei que mataram um monte de judeu da época, uma tribo contra a outra, e fizeram uma promessa de não dar suas filhas para eles. E nesta promessa eles tiveram que cumprir a promessa. E quebrar. Eu vou chegar lá nesse negócio da questão de trocar uma ovelhinha, um cordeirinho, pelo um traficante, um bandidão. Troca de prisioneiro. E aí, o que foi que eles fizeram? A gente fizemos uma promessa, não podemos quebrar a promessa. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas festas aqui, umas danças. Aí vocês vêm aí, dentro das pessoas aí, do povo, e leva nossas filhas aí, e quando alguém falar, não, a gente não demos, vocês que roubaram lá. Sim. Então eu posso... Para que o clã continuasse. Se eles já fizeram isso muito antes, talvez agora seja uma justificativa para não soltar alguns presos, esse tipo de acordo, né? Tudo pode acontecer, cara. Isso é coisas que podem acontecer no mundo que nós estamos vivendo hoje. A gente vamos ver coisas que antigamente a gente duvidava que poderia acontecer. E hoje estão acontecendo. Então, eu não duvido nada de que existe alguém que faça parte daquele grupo ali e que foi solicitado a soltura dele e a gente não podemos soltar porque aí vai pegar mal. Então, faz o seguinte, leva um joio aí, prende um joio nosso aí e depois a gente faz uma troca. Justamente porque um grupo desse, como a gente sabe muito bem, que não é um grupo tão grande, tá certo que ele se infiltra dentro do grupo dos civis, dos cidadãos de Gaza. Mas você sabe que quando uma força policial quer acabar com ele, acaba. Não tem isso não. Só que ninguém sabe que, na verdade, o que é que vai ser isso aí, né? Eu vejo também por esse lado. Tudo eu posso jogar e analisar, né, os fatos. Porque de repente pode ser isso. Tomara que não seja, né? Em como vocês veem a questão da fraternidade muçulmana, que é uma organização global, como é que ela atua, como é que ela se define nessa questão? Olha, até agora eu não vi o pessoal assim dos países árabes oficialmente comentando alguma coisa. Se saiu, inclusive recentemente, eu fico aqui escutando o que vocês... Mas até agora, oficialmente, a Liga Árabe, o pessoal aí dos países árabes, me parece que eles não se pronunciaram. Mas o Hamas, ele tem ligações com o Irã, é financiado pelo Irã, e ao menos assim, eu posso dizer que o Irã não tá achando muito ruim não o que está acontecendo. Sequestro de crianças e soldados, isso é uma parte comum do grupo do Hamas. Sim. Inclusive aconteceu em 2006, aconteceu um sequestro de um soldado chamado Gidat Shalit, um soldado que tinha dupla cidadania, ele também era israelense e também era francês. Inclusive a França também se envolveu nessa época.
E esse soldado ele foi sequestrado pelo Hamas, esse mesmo grupo que agora tem causado esses danos e esses desastres em Israel e que agora Israel está em guerra com Gaza. E na troca de prisioneiro, ou seja, o cara foi sequestrado em 2006 e só foi solto em 2011. A soltura dele foi estabelecida uma negociação entre o movimento do Hamas e o Estado de Israel. E para a soltura dele, ou seja, houve uma pressão interna de Israel, uma pressão popular, uma pressão das famílias, coisa que vai acontecer e vai se repetir no fim dessas guerras. No fim dessa guerra vai acontecer uma pressão em relação ao Estado de Israel muito maior do que aconteceu no dia do tempo do Shalit. E para o Shalit ser solto, e eles provaram o Hamas que estava mantendo ele em cativeiro, ele estava vivo, estava lúcido, e ele mesmo se declarou que estava bem de saúde, sim. Todavia, o que aconteceu? Nessa troca, aconteceu uma desvantagem para Israel. Foi um soldado e troca 1.027 prisioneiros. Entre os prisioneiros, vários terroristas com antecedentes criminais, que alguns deles já tinham até prisão perpétua. Ou seja, imagina a situação complicada para um país que levou anos para capturar esse tipo de terrorista, gastos, investimentos, mortes, e depois ele mantê-lo ali, né? E depois ter que soltá-lo em troca de uma pessoa. Ou seja, a importância da vida de um soldado, de um cidadão comum para Israel não tem a mesma relevância e o status de vida respeitável pelo Hamas. O Hamas pode ter, sim, pessoas comuns que também estão dentro de Israel, mas ele não tem a mesma relevância dos sequestrados que estão dentro de Gaza sob o comando do Hamas. Então, assim, a importância que ambos dão ao ser humano é bastante diferente. Então é muito desproporcional a forma sentimental como um trata o outro. O movimento trata de uma forma desumana e desrespeitável apenas com finalidades políticas e financeiras, e enquanto o outro trata assim com questões de humanidade mesmo. Então, a devolução do soldado Shalit custou muito caro ao Estado de Israel, que foi exatamente você liberar, infelizmente, 1.027 prisioneiros. Ou seja, isso é uma questão muito problemática do que aconteceu em relação a um, mas a quantidade de sequestrados que está em Gaza nem se compara a esse número. Então eles já estão se preparando para... Sim. Né? E para assim, uma nova troca de alguma coisa. Bem estratégico, foi bem estratégico da parte dele, mesmo sabendo da desvantagem. Agora imagine se Israel tivesse dito, não, vocês podem fazer o que quiser com o soldado aí. Agora os 1.000 vão ficar presos. E aí? Seria, vê só como Entendeu? a importância que você tem em relação ao país. Ele tem uma preocupação com a vida. Israel tem uma preocupação com a vida, o outro não, só interesse. É por isso que às vezes existe uma inocência de muitos brasileiros de aderir a esse sentimentalismo e não olhar para os fatos, as evidências, ou seja, as constatações dos fatos, e achar que Israel é simplesmente um outro grupo terrorista que está contra-atacando um grupo terrorista. Claro que não. A legitimidade de Israel e a autodefesa de Israel, sim, tem como objetivo, claro, defender o seu povo, a sua cidadania e, a princípio, combater a ideia do antissemitismo em proteção da terra de Israel, propriamente o Estado de Israel. E uma das coisas assim que eu estou achando interessante é o seguinte, a França e a Inglaterra sempre tiveram uma aproximação com a terra de Israel, inclusive até para ajudar e tal. Me parece agora que até a Alemanha já demonstrou auxílio, a Alemanha que tem um histórico contra Israel. E também a favor. E parece que ela corrigiu depois do Holocausto. Sim, sim, e também teve a favor. Mas assim, modernamente falando, o contra me parece que ficou mais marco, foi um marco maior. Mas enfim, e ela já demonstrou apoio a Israel. A União Europeia também, a União Europeia também. Sim. E me parece que França ainda não falou nada, nem mostrou causa. Que França, que historicamente falando, sempre teve a proximidade com Israel. E me parece que agora ela oficialmente não falou nada. Talvez seja porque a França também está muito tomada por grupos radicais. E a França, até o cristianismo dentro da França, está cada vez mais não tendo tanta força. Sem falar assim. do número de imigrantes que está dentro da França. Existem pesquisas aí que daqui a mais 20, 30, 40 anos, os franceses, na verdade, não tem mais a característica de francês. Porque os únicos homens agora que tem lá são os árabes. Os franceses estão casando com francês. Vamos terminar já essa primeira parte.
Mas você pode observar que os países que odeiam Israel é aquele que tem um histórico do passado do que o povo de Israel fazia. Não é por ele ter agora a cidadania dele, ter ganho aquele estado de Alagoas para ele fazer o país dele. Sim. Não, não é por isso não. É o histórico, o que ele fez. Por exemplo, Iraque. Quem é Iraque? Hoje. Quem era Iraque antes? Entendeu? Então aquele povo odeia Israel justamente por aquele passado. Ele não consegue esquecer aquilo que aconteceu no passado. E traz isso até hoje e vai continuar isso aí até quando ninguém sabe. Encerrando esse bloco, e todo esse contexto é um contexto histórico, é um ódio, um antissemitismo de raiz histórica.